Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo registrou João, no capítulo 5, versículo 39. Mesmo assentados, convido a igreja para lermos juntos este texto, com toda a nossa reverência e pedindo ao Senhor que nos dê entendimento. Leiamos. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Deus querido, mais uma vez abrimos a Tua Palavra no desejo de aprender do Senhor e no desejo também de glorificarmos o Teu santo nome. Nesta manhã de domingo, queremos ouvir a Tua voz, queremos ver Jesus neste texto e também em toda a Tua Palavra que será neste momento refletida em nossos corações. É o que nós te pedimos e com gratidão oramos no nome santo de Jesus. Amém. 4 de dezembro de 2022, iniciamos uma série que denominamos de pregações de Natal, chamada Jesus, o Messias tão esperado, chegou. No dia de hoje, cheios de expectativas no nosso coração, iniciamos com o tema expectativa do Messias. E a partir de hoje, à noite inclusive, o Messias prometido no Pentateuco, nos próximos domingos, o Messias prometido nos profetas e nos salmos, o Messias anunciado pelo anjo, o cântico de Maria, por ocasião da anunciação de Jesus, o nascimento de Jesus, a adoração ao Messias e o cântico de Simeão, quando seus pais apresentavam um menino no templo. Serão esses nossos temas desses domingos que vamos viver, se Deus nos permitir, no mês de dezembro. Nessa primeira série, então, neste primeiro momento, vamos falar sobre a expectativa do Messias. E falando em expectativas, alguém aqui já viveu expectativas? Sobre estar grávida ou não? Casais novos normalmente passam por expectativas nesse sentido. E aí vai-se ao teste, e a maior expectativa, principalmente dos avós, é saber se está positivo ou não. Muito mais do que o positivo ou negativo da Covid, esse é um outro assunto. A expectativa da gravidez é algo maravilhoso. Meses ou semanas depois, nós vivemos outra expectativa nessa mesma área da gravidez. Qual é? Se é menino ou menina. Na minha época, só no dia do nascimento. Não tinha condições de fazer uma ultrassonografia, uma ecografia, e fazia-se então um enxoval verde ou amarelo. Nada a ver com o Brasil, mas para evitar o azul ou o rosa, sobretudo, bem procurado naqueles tempos. Mas assim a gente vivia as expectativas, cada um à sua época e da sua maneira. Muitos aqui têm vivido expectativas quando prestam vestibular. E vem aquela relação, então, hoje na mídia, ou se não lá no quadro mural da faculdade, e a gente corre ali na ordem alfabética ou da matrícula, e a gente fica buscando na expectativa de ver o nome, e a grande alegria quando o encontramos. Grandes expectativas. Os pais ficam em casa muitas vezes com os corações batendo forte, querendo saber, e aí, manda notícias. Os tios, os parentes, os amigos. Existem expectativas que não são tão boas de um diagnóstico de exame. A expectativa é que dê tudo certo, mas às vezes pelos sintomas, sabemos que pode vir algum resultado não tão bom quanto gostaríamos. E tantas outras causas de expectativas. Em relação ao Messias, nós temos muitas informações na Bíblia. E nesse tempo que Deus há de nos dar, nós vamos tentar pensar algumas expectativas e entender por que Deus e para que Deus criou a expectativa da vinda do Messias, sobretudo no coração daqueles que viveram antes da sua chegada. Na vida dos judeus, os judeus nutriam uma expectativa de um Messias que era muito esperado, mas no decorrer do tempo, a expectativa dos judeus, ela tomou um viés diferente, não para aquele que viria como o Senhor, o Salvador, o Deus Supremo, o Pastor Supremo das ovelhas, mas como um homem que, em primeiro momento, nem preencheu, vamos dizer assim, as expectativas dos judeus, porque eles queriam que fosse um homem, mas um homem que viesse para ser o rei, o libertador econômico, político, sobretudo dos judeus
diante da dominação romana que existia à época. Tal qual muitos foram libertadores anteriormente ao Messias prometido. John MacArthur, no livro Boas Novas, ele faz a seguinte colocação em relação aos judeus, e ele diz que eles esperavam que quando o Messias viesse, seria um homem com tremenda autoridade e influência que assumiria o poder, que destronaria os romanos e todos os inimigos de Israel, e que cumpriria instantaneamente todas as promessas de reino feitas a quem? A Abraão, a Davi e aos profetas. E ao fazer essas coisas, ele traria salvação plena a Israel. Os próprios discípulos, embora nós tivéssemos declarações quando Jesus perguntou a Pedro: quem dizes que eu sou? Ou quem dizem ou quem pensam os discípulos que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas em alguns momentos nós vamos ver que eles titubearam, e eles tinham dúvidas em suas mentes e corações. Naquele instante em que Jesus é levado aos céus, ali em Atos capítulo 1, quando Jesus, instantes antes da sua ascensão, ele exorta que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, e que se tornariam, a partir dali, do derramamento do Espírito Santo sobre eles se tornariam testemunhas do Deus vivo no nome santo de Jesus. Mas ali no verso 6 do capítulo 1 de Atos, um dos seus discípulos então pergunta: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Havia uma dúvida se Jesus estava falando naquele momento do derramamento do poder do Espírito Santo, que eles seriam testemunhas no sentido de restaurar, sobretudo politicamente, a libertação política e econômica do povo judeu e daqueles que viviam naquela região. Nós encontramos, relatado por Mateus, um dos grandes responsáveis por transmitir a mensagem do Messias aos seus concidadãos judeus também. Mateus, no capítulo 11, versos 2 e 3, ele vai relatar a experiência de João Batista. E João Batista, no primeiro capítulo de Mateus, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista cria que Jesus era o enviado de Deus. Ele cria no seu coração, tanto que ele indica, quando ele vê se aproximando Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no momento em que ele estava preso, logo à frente, nós vamos ver Mateus registrando no capítulo 11, versos 2 e 3, dizendo assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Percebam, havia uma certa dúvida, havia não uma dúvida de que Jesus estava ali como o Salvador, como o Cordeiro de Deus que viria para substituir, para salvar, para perdoar, para restaurar, para justificar, mas eles esperavam mais, eles queriam mais, eles entendiam que Jesus pudesse estar vindo com uma outra missão, e ele estaria então, além do próprio perdão, por meio do arrependimento do pecado, da justificação do pecado, mas eles esperavam alguém que fosse um libertador nas outras áreas. Muitos judeus certamente estavam esperando isso também, e possivelmente tomando o histórico dos demais que vieram anteriormente. Quando nós olhamos Moisés, embora servo de Deus, e por ser servo de Deus, ele libertou Israel do Egito, ele tirou Israel da escravidão, da idolatria, do afastamento de Deus, mas da escravidão política, social, econômica, e levou para a terra prometida sob orientação de Deus. Os juízes, no seu tempo, libertaram Israel dos povos vizinhos. Alguns dos profetas também conduziram o povo à libertação. E Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, homem de Deus, escolhido por Deus, libertou Israel, inclusive dos filisteus, uma nação que impunha um domínio bélico, político, religioso, entre outras áreas, sobre o povo de Israel. E por isso eles olhavam e diziam: este Messias que veio, prometido em tantas vezes nas páginas do Velho Testamento, seria ele, aquele que vem libertar Israel de todas as suas mazelas? Em razão disso, eu quero convidar a igreja a olharmos textos bíblicos, porque Jesus não está exortando a fazer, no texto que lemos,
em João 5,39, mas Jesus Cristo está constatando o que os judeus faziam, quando ele disse: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna. E aí ele diz: e são elas mesmas que testificam de mim. Então, olhando este texto, nós queremos dar um passeio na Bíblia. Eu quero convidá-la a ficar com a sua Bíblia na mão, atento aos textos, se possível acompanhá-los. E então nós vamos primeiro entender que momento é esse que Jesus, no verso 39, fala: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, sou eu mesmo, ou ela mesma que testifica de mim. Capítulo 5 de João é um texto que relata o momento em que Jesus cura um paralítico. Naquele lugar que havia um poço, o poço de Betesda, junto a uma porta importante lá de Jerusalém, mas havia ali um homem que era colocado há 38 anos e ele não conseguia ser curado. Porque a condição para ser curado é que a água revolvia-se, e naquele instante a pessoa que dependia da cura tinha que correr e se lavar naquela água. O paralítico não conseguia fazer isso, e ninguém o ajudava, ele estava sempre preterido. E quando Jesus chega ali e vê aquele homem, então ele pergunta se ele gostaria de ser curado, e ele diz: claro que eu quero. E no verso 8, Jesus disse: então levanta-te, toma o teu leito e anda. Era um sábado, e os judeus que estavam querendo pegar algum gancho para prender, para punir Jesus, para disciplinar ou para julgar e condenar Jesus, disseram então: hoje é sábado. Verso 10, não te é lícito carregar o leito. E esse milagre acirrou muito mais o sentimento dos judeus que ali estavam. Então nos versos 18 e 19 nós encontramos assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matar a Jesus, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E Jesus, neste momento, versos 19 a 38, passa a explicar a sua missão. E ele então vai dizer da sua relação com o Pai, dizendo a todos que ele não fazia nada que não fosse segundo a orientação e o ensinamento do Pai. E aí é que Jesus chega no verso 39 e diz: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna, mas são elas que testificam de mim, e vocês não perceberam isso? Ou seja, Jesus percebe e reconhece que os judeus eram perseverantes, dedicados na leitura das Escrituras. Jesus sabia do zelo dos judeus a respeito desse apego à lei, e inclusive das leis consequentes da lei de Moisés, mas ele sabe também que o problema é que eles estavam vivendo uma expectativa errada a respeito do Messias. Eles esperavam, como já disse algumas vezes, um libertador social, político, econômico, a fim de fazer frente à dominação que eles viviam naquela época. Eles haviam perdido de vista a verdade a respeito do Messias que havia de vir, e eles achavam naquele instante, no entendimento doutrinário que eles viviam, de que a salvação era meritória, ou seja, pelas obras, pelos méritos pessoais, pelo cumprimento da lei, quando a própria lei testifica que somos pecadores e que precisamos de um Salvador, e que sem ele e fora dele não há salvação. O resultado disso é que João registra, no prólogo, bem na introdução do seu evangelho, ali no capítulo 1 de João, verso 11, dizendo: ele veio para o povo que era seu, mas os seus não o receberam. Meus irmãos, nós queremos dar uma olhada então nesse exame das Escrituras. Temos centenas de versículos, nós vamos ler alguns, e nós vamos começar pelas expectativas geradas pela linhagem, pela genealogia, pela família de Jesus. Se você olhar Gênesis capítulo 1, Gênesis 3, verso 15, nós vamos ver que Deus, no proto-evangelho, promete que Jesus viria, o Messias viria, descendente de uma mulher, quando falou assim: porém inimizade entre ti e a mulher, dizendo a serpente, que ali representava Satanás, o diabo, entre a tua descendência e o descendente da mulher, o descendente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeiro anúncio do Messias. Isso começa a gerar expectativa. Eu penso que Adão, ao ouvir isso, Eva talvez não estivesse entendendo nada praticamente, mas ao longo do tempo esse registro vai trazer à vida e ao coração daqueles que ouviam e que pensavam o que Deus quis dizer sobre isto, é que haveria de vir alguém para libertar
o homem do pecado. Quando nós olhamos a genealogia, a história de vida de Abraão, Isaque, Jacó, de Judá, um dos filhos das 12 tribos, filhos de Jacó, nós vamos ver em Gênesis 49:10 o seguinte: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. E da raiz então lá de Abraão, da família de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Judá, da tribo de Judá, viria o Messias. E nós vamos ver essa comprovação toda no Novo Testamento, isso se cumprindo. Mas nós vamos ver outras linhagens também, como de Obed, no singular, que foi pai de Jessé. Jessé teve seus 8 filhos, seu filho mais novo foi Davi. E Mateus capítulo 1, para a gente ganhar todo esse trecho aí de história, nós vemos que livro da genealogia de Jesus, no capítulo 1, verso 1 de Mateus: filho de Davi, Jesus Cristo, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Verso 5 de Mateus 1 diz: Salmão gerou a Raabe, a Boaz, este de Rute gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou a Davi. E nós vamos ver que Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes nós ouvimos isso nas páginas do Novo Testamento? Homens que estavam na sarjeta, jogados, lançados, não eram escribas, não eram judeus de alta classe, mas eram homens que já tinham ouvido falar e que criam que haveria de vir alguém, da linhagem de Davi, da família de Davi, que viria para salvar, para curar, para perdoar, para restaurar a sorte do homem caído e perdido. Por isso, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas há uma outra expectativa, a expectativa gerada pela tipologia bíblica de Jesus. Já circulou em tempo atrás mais assim, correntemente, mais frequentemente, uma tipologia de Jesus de Gênesis a Apocalipse. E seriam 66 aqui que eu teria que listar. O tempo não nos permite, então eu frisei algumas. Em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher e também o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, Jesus é o cordeiro da Páscoa. E eu vou saltando os livros. Em Números, ele é a nuvem durante o dia, a coluna de fogo que aquece durante a noite. Saltando em Rute, em Rute ele é o nosso parente redentor, aquele que vai resgatar a família sem um senhor, um responsável, um sacerdote. Em Jó ele é o nosso redentor que vive, porque eu sei que o meu redentor vive para sempre. Em Salmos ele é o nosso pastor e nada nos faltará a partir desse pastoreio do Supremo Pastor. Em Cantares ele é o noivo que canta para a sua igreja. Em Isaías ele é o servo sofredor. Em Daniel, lembram-se, ele é o 4º homem da fornalha ardente. Em Oséias, quem já leu este livro, quem já fez a classe de Oséias, vai aí uma proposta para quem não fez, puder nos próximos cursos que tivermos de Oséias, ele é o amor sempre fiel àquela que lhe foi infiel. E assim nós vamos percorrendo até Apocalipse. Teríamos muitos outros para citar. Mas também, além dessas 2 primeiras expectativas geradas, primeiro pela linhagem, pela genealogia de Jesus, pela família, nós também temos esta linhagem da tipologia bíblica. Nós vemos uma última, e eu quero me deter um pouco mais nela, na expectativa gerada pelas profecias. Não se preocupem, porque eu sei que haverá uma pregação sobre os profetas, que tratará sobre o Natal. Então só vai um spoiler aqui. 740 anos antes dos reais acontecimentos, Isaías profetiza lá em Isaías 7,14. Abra sua Bíblia, veja, marque, não perca de vista isso, use para pregar aqueles que são seus amigos de trabalho, seus parentes dentro de casa. Isaías 7,14 diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado, ou lhe chamará de Emanuel. Se nós formos a Mateus, capítulo 1, salvo engano, verso 18, nós vamos ver lá que nasce ali o Emanuel, o Deus conosco. A profecia se cumpre. Isaías 9, um pouco mais à frente, versos 6 e 7, diz:
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, podemos ler juntos quem abriu? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para quê, irmãos? Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Deus aqui não está falando sobre um trono passageiro e uma paz efêmera e passageira. Deus está falando de uma eternidade, paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E quem é que vai cumprir isso? O zelo do Senhor há de cumprir isto, fará isto. Quando nós olhamos Miqueias, contemporâneo de Isaías também, antes de 700 anos, antes de Jesus Cristo chegar, do Messias prometido nascer, Miqueias vai detalhar no capítulo 5, verso 2, o local exato do nascimento de Jesus, quando diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias está aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus para mostrar que haveria de nascer Jesus, o Messias prometido. Miqueias está aqui sem GPS na mão, dando o local exato, a localização exata para aqueles que quisessem chegar lá, pudessem ter a certeza que estava no lugar certo, e falando com a pessoa certa. Zacarias, no capítulo 9, verso 9, ele vai dizer que Jesus, já no seu ministério, encerrando seu ministério, entraria em Jerusalém montado num jumento. Alguém lembra como foi? Zacarias, no capítulo 11, 12, diz que Jesus seria vendido por alguém que venderia por 30 moedas de prata. Alguém poderia dizer assim, mas Jesus, ele leu tudo atentamente e sabiamente, ele cumpriu aquilo que estava escrito por alguém, para alguém, e disse: eu sou o Messias, eu vou cumprir, e vão acreditar que eu sou o Messias. Jesus não incitou, não convidou, não orientou Judas, mas ele o vendeu por 30 moedas de prata. E quando nós olhamos também no capítulo 11 de Zacarias, verso 13, quando Judas Iscariotes se arrepende, ele cumpre o que está escrito lá no capítulo 11, verso 13, que ele se arrepende, ele lança as moedas no templo. E foi exatamente isso que Judas fez. Entre tantas outras profecias, que certamente serão tratadas nas mensagens futuras, sobretudo no tema o Messias anunciado nos profetas, eu penso aqui que é importante falar sobre a profecia de Isaías no capítulo 53, versos 5, 7 e 9. Se você quiser acompanhar e marcar, o texto de forma resumida diz assim: ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado. Alguém reconhece isso? Nos dias em que Jesus viveu o seu sofrimento, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Jesus não tinha onde ser sepultado. Com o rico esteve na sua morte, porque José de Arimateia deu a ele o direito de um sepulcro, digno, honroso, quiçá luxuoso, no ponto nobre do cemitério, no lugar especial daqueles que seriam sepultados, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Eis-nos aqui, Deus nos chamou, em Cristo Jesus Deus nos resgatou do pecado, e nos deu a Jesus como ovelhas do seu rebanho. E com os poderosos repartirá ele o despojo, suas vestes foram sorteadas entre aqueles que o haviam crucificado, seus despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, entre 2 ladrões na cruz, ali estavam 3
levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu quando disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, não há para onde correr, não há dúvida. Jesus, o Messias prometido, havia uma expectativa. Todavia, muitos perderam essa expectativa e se afastaram dela. Qual é a aplicação que nós tiramos desta mensagem, de tudo aquilo que temos refletido até aqui? É que, graças a Deus, apesar de muitos terem se equivocado, terem se afastado, muitos reconheceram a Jesus como o Messias prometido, como eu disse bem no início. Pedro, em Mateus 16,16, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio centurião, que era responsável pela guarda, que tomava conta ali do trânsito, dos problemas, até para que ninguém chegasse próximo à cruz e impedisse ou tentasse prejudicar ali a crucificação, quando ele viu o que aconteceu no momento da morte de Jesus, quando a terra tremeu, os sepulcros se abriram, o céu se escureceu, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este, olha o tempo verbal, era o Filho de Deus, o Messias prometido. Não deixe para amanhã, buscai ao Senhor hoje. Não espere dizer: Jesus era o Messias deste Natal. Jesus é o Messias deste Natal também. Jesus é o Filho de Deus hoje e sempre será. Os próprios ladrões da cruz entraram em discussão quando um disse para Jesus: se tu és o Cristo, tira a ti e tira-nos também deste lugar. E o outro ladrão, então, dirigindo-se ao seu colega de cruz, diz: nós na verdade estamos sendo executados com justiça, pois recebemos a pena que nossos atos merecem, porém este homem que está ao nosso lado não cometeu mal algum, e pela sua fé, pela sua crença, ele faz um pedido a Jesus, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. Ele creu que Jesus era o Messias que havia de vir, que havia vivido e agora estava morrendo em lugar e em substituição a ele e a todos aqueles que nele crescem. E Jesus lhe assegurou com toda certeza: te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E naquele instante Jesus entrega a sua vida na cruz. Concluindo, meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus, ele é pregado de Gênesis a Malaquias, é comprovado de Mateus a Apocalipse, ou seja, em todas as páginas da Bíblia, não há dúvida nenhuma. E mais uma vez Deus nos dá a oportunidade, o privilégio de confessarmos em quem cremos, e Ele nos convida a renovarmos as nossas expectativas. Reverendo Davi Medeiros abriu o culto desta manhã dizendo que nós temos muitas expectativas, e quando vocês olham para ali e não o veem, é porque ele foi lá para o Mínio, departamento infantil, com as crianças. Mas o culto desta manhã foi aberto, foi iniciado nos chamando à renovação das expectativas. No período de Natal, no fim de ano, muitos traçam 1000 planos, sobretudo para o ano seguinte. Mas já começamos agora no Natal e multiplicam-se as nossas expectativas. Quais têm sido as nossas expectativas quanto ao exame das Escrituras, a vivermos para a glória de Deus, a esperarmos aquele que subiu e que teve a sua volta profetizada pelos anjos? Hoje, neste novo tempo da era cristã, nós estamos exatamente no tempo em que, após a ascensão de Jesus, estando eles com os olhos fitos no céu, os discípulos que estavam com Jesus naquele instante, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, mandados por Deus, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ou seja, levado ao céu, virá do modo como vistes subir e voltará. Eu quero ver Jesus, eu quero estar com Ele lá no céu, mas enquanto não vou, eu quero estar com Ele aqui na terra. Ele fez a parte dele e tem cumprido. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eis-me aqui, Senhor, para andar ao seu lado. Eu preciso de Ti. Sozinho eu não consigo andar. Eu dependo de Jesus. Eu dependo do Espírito Santo. Eu dependo do Senhor na minha vida para que isso
ocorra. Que Deus ilumine as nossas mentes e corações, a fim de que nos aprimoremos no exame das Escrituras. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite a reconhecer Jesus como o Senhor, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Pastor Supremo. Que Jesus, como Filho de Deus, o Messias prometido, nos abençoe, hoje e para sempre. Amém. Muito obrigado, queridos. Cristo em vós.